Olá! Agora eu quero falar uma coisa muito legal que a história conta muito de qualquer jeito, mas as pessoas se pegam muito mais na parte religiosa e esquecem um pouco da parte histórica, que também é muito legal. Parte histórica e cultural, né? Os umbandistas, de uma forma geral, e os católicos, mais os mais ortodoxos, eles seguem Cosme e Damião, por exemplo, né? Ou as crianças na Umbanda, ou IBG no Candomblé, o conhecimento a respeito desse casal de gêmeos, né? Dois espíritos que reencarnaram juntos, que tinham um conhecimento incrível. E a história nos conta que Cosme e Damião, Cosme era médico e Damião o farmacêutico, onde Cosme tinha o conhecimento, né, previamente, né, da própria encarnação e tudo mais, que a gente não vai entrar muito nesse aspecto, mas detinha o conhecimento guardado na memória a respeito de biologia, a respeito de ciências que nem existiam ainda, né? Pelo menos não da forma que a gente conhece, porque imagina, isso aconteceu no século XII antes de Cristo, né? Nós estamos há muito tempo antes de Cristo, então não se tinha. Eles também eram alquimistas, né? Eles também detinham conhecimento a respeito das questões humanas, né? Daí, iniciando um processo de conhecimento a respeito da ciência como nós conhecemos hoje. E Cosme e Damião também foram precursores da fitoterapia, porque naquela época também se usava a planta para curar. Então, Damião, principalmente, foi um grande conhecedor de plantas, até que, né, Asclépio acabou se incomodando com eles, né, acabou matando, né, eles, literalmente, porque eles foram condenados à morte. E, infelizmente, né, o bem que ele fazia para todos acabou se perdendo no meio de guerra, né, de poder e outras coisas mais. Mas Damião foi um grande farmacêutico, um grande conhecedor de ervas que acho muito bacana sempre de compartilhar com as pessoas esse assunto. Porém, vindo mais para a nossa atualidade, para nós entendermos, imagina, todo aquele conhecimento, né, do rei do ponto, de Mitríades, né, com exceção do povo oriental, que não se envolveu muito no mundo ocidental, europeu, guerras, a igreja entrou, né? Logo depois que o cristianismo cresceu, ou começou a ocorrer, né? Veio a Santa Inquisição, né? A Idade Média, ou chamada Idade das Trevas, foi uma das piores épocas para a fitoterapia ou para as plantas medicinais de uma forma geral, porque os grandes o Papa daquela época, né, os grandes bispos, ministros da Igreja Católica daquela época, diziam que quando as pessoas adoeciam é porque elas eram merecedoras. Então imagina, pegaram todo aquele conhecimento de plantas medicinais, todo aquele conhecimento riquíssimo que nós tínhamos, que poderia auxiliar nesse processo, foi jogado no lixo, foi queimado. E todos aqueles que desenvolviam algum tipo de estudos para ajudar o ser humano era queimado na fogueira com o nome de bruxaria, com o nome de magia negra, com N situações que nós já conhecemos. Então, uma das piores épocas para as plantas medicinais foi a Idade Média, ou a chamada Idade das Trevas, porque as pessoas tinham que sofrer aquilo. Então a igreja não permitia. Por isso que eu falo que o Oriente, a China, que não compartilhava desse conhecimento, manteve o seu conhecimento. Mas naquela época tinha uma grande dificuldade de chegar de um lado para o outro, graças a Deus, né? Porque imagina, se a igreja quisesse dominar tudo e todos, né? Nós teríamos aí uma grande dificuldade e o conhecimento ia se perder no meio de muita coisa, né? Então, muito tempo depois, né, de todo aquele conhecimento do passado, Tales de Mileto e Pitágoras escreveram muitas coisas de forma bem escondida, né, para que a igreja também não descobrisse tanto, porque ela estava em cima ali, ela estava acabando mesmo, ela estava matando,
todo mundo que detinha esse conhecimento, porque castigo de Deus era para ser cumprido. Né? Então ninguém podia curar ninguém, ninguém podia ajudar ninguém, simplesmente, né, foi a pior época aí onde se desenvolveu a maior número de doenças, né? Grandes doenças arrastaram multidões, né? Realmente mataram muita gente porque não podia se pesquisar. Então, com muita tristeza, nós lembramos que a Idade Média foi ruim para muitos aspectos e para a parte da ciência foi uma das piores também, né? Que eu acho que foi a época de trevas, uma das épocas de trevas piores que o nosso planeta Terra sofreu aí nesse meio tempo, ok? Continue com a gente na nossa incrível jornada sobre a fitoalquimia e acompanhe os nossos conhecimentos e estudos.